Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma pausa nesse som aqui do computador para não atrapalhar. Marcelo, vou te chamar, tá bem? Aliás, vou te aceitar. Fala, Marcelo. Ó a Tá com tentativa aqui assistente e da. tudo hoje? E aí? Alô, Cecília. Que Como você delícia. tá? E Mariana? Eu tô Mariano já, ótima. Mariano já pusemos ele para trabalhar. É, Aqui não alguém tem tem que trabalhar moleza. nessa história. É, alguém que tem que trabalhar, né? Aqui não tem moleza, não. E Enquanto a aí? gente toma chá, alguém tem que estar lá Um trabalhando. brinde Muito bem. Um brinde, meu querido. com Obrigada, sociedade. Cecília. Obrigada. Cheiro, meu amor. Bom curso aí para vocês. Abusa dele, viu? Use e abusa dele hoje. Tá, vou abusar um Que eu tô bocado, pode abusando do deixar. outro lá embaixo. Vá-se embora, vamos lá. Um Vai lá, beijo. beijo. E aí? Marcelinho, muito Como está o obrigada. prazer? Desculpa aí o atraso que deu um pau aqui no Wi-Fi. Não se preocupa, aqui também deu uma desconectada. Olha só. Ah, deixa eu só amarrar aqui novamente meu cabelo, que estava dando um. Eu vou fazer um negócio, vamos ver aí uma coisa. Fica à vontade. Acho que fica melhor pôr um fone, né? Talvez para você fique melhor, talvez você escute melhor. Eu consigo escutar melhor e talvez o meu microfone também me deixa mais conectada com vocês. Mas olha, enquanto tu vai pondo aí teu microfone, deixa eu fazer o seguinte. Muito obrigada por ter aceito o convite no meio de um final de semana bem intenso, no meio de um final de semana de trabalho, um final de semana ocupado, cheio de responsabilidades, Bem, nossa, nem fala. Mas tudo bem, tudo bem. Então deu mas certo. Importante que deu certo. né, é Claro. verdade. Tu tá cheio de gente boa aí ao teu redor, muita gente Cheio de gente boa, competente reencontrando e amigos, treino, sim. reencontrei o Mariano de novo, e o pessoal da minha formação, o Guilherme, são grandes amigos meus. Então foi, além do Pilates, tem essa energia, né, de amizade, coisas boas. E aí, Eliane? Exatamente. Aline, é assim, né? Não pode estressar muito, senão não vive. Ô, você tá escutando bem? Tá E boa aí? Como é que tá? eu tô Tô meio escutando suado a muito treinar. bem. Eu acho que o Tava pessoal também fazendo deve estar ouvindo treino. bem. Às vezes falha a conexão, natural, às vezes vai falar ou a tua voz, ou a minha voz, ou a minha imagem, tua imagem. Estamos ao vivo, conexão, internet, é tranquilo. Eu queria te agradecer mesmo, tá? Obrigada por estar aqui para É, compartilhar um claro. pouquinho dessa vibe, dessa Eu, energia, não só tua, mas que tu estás aí nesse fim de semana. E que a valeu, gente eu que possa agradeço o convite, compartilhar esse pouquinho Vanessa. aí com o pessoal. Claro, eu que agradeço aí primeiro o convite você ter feito aí para mim. É um prazer. Acho que estar aqui é um prazer falar com as pessoas, falar sobre o Pilates, que é um método que eu vivencio, que eu vivo, que eu acredito, que eu tenho assim, um enorme amor e paixão e reconhecimento. Então acho que isso é o legal de tudo. Então por isso que eu acho que vai Eu ser uma queria te conversa muito dizer, boa. vai ser, não tenha dúvida. Eu queria te dizer uma coisa. Tu vai perceber que a gente tem um delay na nossa voz, né? Então, quando tu estiver falando, eu procuro ficar interferindo pouco com a minha Tá voz para bom. tu não pensar que eu tô querendo falar algo. Então, às vezes eu quero só consentir, só falar um concordo, e às vezes eu não falo, porque eu sei que vai interferir, tu vai pensar que eu tô querendo falar alguma coisa, tá bem? Então, Combinado. eu queria, na verdade, te ouvir. Se tu quiser contar um pouco de como começou a tua trajetória profissional, É um como tu entrou prazer. no método e contar um pouquinho disso aí, se eu tiver, se eu sentir necessidade de intervir para fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou Claro, entrando, mas eu tô claro. aqui para Fique à te ouvir. vontade. Fique à vontade, o que quiser perguntar. Estou aqui para a gente conversar, esclarecer dúvidas, contar um pouco da minha história com o Pilates, da minha vida, da minha vivência, que é, eu acho que algumas pessoas também talvez queiram ouvir para ter um incentivo. Então acho que é legal. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu, que para quem não sabe, o meu início na atividade física, sou formado em educação física, mas meu início na atividade física foi quando eu era criança, sempre meus pais praticavam muito esporte, e eu morava em São Paulo ainda na época, eu sou de São Paulo, capital,
E eu frequentava muito clube, nadava, jogava tênis. Esse foi o meu início no esporte. Nadava muito. E quando eu mudei para Ribeirão Preto com minha família, eu tenho um tio que é professor de arte marcial de karatê, foi onde eu iniciei para esse lado mais marcial. Tá? Então comecei a fazer karatê por muito tempo, Shotokan, cheguei à faixa preta e também depois comecei a praticar jiu-jitsu. E foi uma grande paixão que eu tive. Sou professor de jiu-jitsu até hoje, sou faixa preta, 3º grau, já pratico jiu-jitsu desde 95. Então já tem um longo período aí. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes algum aluno, alguém me fala assim, o que tem a ver o jiu-jitsu com o pilates, né? Muitas pessoas têm às vezes uma discriminação, acham que o pilates é uma terapia, que, claro, é uma terapia, mas acham que é uma coisa zen, que o jiu-jitsu é totalmente uma luta, né, marcial. E, para mim, tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque a base do pilates tem a parte oriental, que Joseph Pilates buscou isso, né? Essa parte de arte, essa parte de querer estar sempre melhorando as posturas, a respiração, esse trabalho onde a gente fala de powerhouse, isso vem de muito antes, né, de muito tempo, esse trabalho de core que as pessoas hoje usam, mas o trabalho de luta, de arte marcial, é a parte de centro. Então, no karatê eles chamam de tanden, né, então toda arte marcial, o foco é sempre o centro, e através do centro você se movimenta. E eu caí um dia, eu dava aula de ginástica natural, não sei se vocês já conheceram. Sim. E aí, grande Carlos, não sei se vocês já conheceram ginástica natural, comecei a dar aula de ginástica natural num estúdio de pilates a convite da dona. E eu já tinha ouvido falar de pilates em revista, algum conhecido meu que fazia, uma grande amiga também fazia. E essa amiga minha falava, Ana Camila, ela falava, você tem que fazer pilates, é tua cara, você vai curtir muito. E aí eu caí lá para dar aula e eu vi aquelas máquinas, eu achava que era alguma coisa mais como... Eu também achava que era uma fisioterapia, mais alguma coisa como um RPG, sabe, de tração. Foi quando eu falei assim, vou fazer uma aula, né? E aí eu comecei a fazer aula de match, porque eu chegava, dava minha aula de ginástica e depois tinha um match. Aí eu comecei a fazer. E quando você vê o Pilates, você não entende esse negócio de organização, você acha que faz. Eu pensei, isso eu faço. Eu vi um single leg stretch, falei, isso eu faço. Um double leg stretch, isso eu faço. E aí eu comecei a fazer e começou a vivenciar isso, essa parte de organização de ombro, de conexão powerhouse. Até que isso era um estúdio da franquia da Inélia Garcia, grande professora. E aí eu fui fazer uma aula de aparelho com um estagiário, um professor que estava se formando. E a Inélia estava fazendo uma visita nesse dia. E eu deitei para fazer um refalo, estava fazendo supervisão técnica. E eu comecei a fazer aula, essa professora estagiária me induzindo, né? E a Inélia tomou a posição, tomou no lugar e falou, não, faz aqui. Começou a me dar aula. E eu comecei a sentir algo no corpo diferente, né? Eu falei, porra, um estômago massagem, senta aqui, vai, não é pelas pernas, empurra pelo powerhouse, encaixa a ombro. E comecei, fiz uma aula de 1 hora, 40 minutos. E eu fiquei pensando, falei, porra, tudo que eu já fiz na minha vida, eu tenho um histórico de atividade física, mas isso é muito diferente. Porque você por exemplo, quando você está lutando, você fica conectado, você fica concentrado, mas é meio que sem pensar, né? As coisas vão partindo, dependendo de quando você vai treinando muito, o corpo vai reagindo já espontâneo. E o Pilates, essa conexão me chamou muita atenção. E quando eu fui para casa, né, no outro dia eu voltei e falei, eu quero fazer outra aula. E aí fiz a aula, comecei a fazer aula com o estagiário. E nisso quando eu vi, Vanessa, eu já estava fazendo as aulas preparatórias de certificação. Isso assim, mas coincidiu do estúdio estar precisando de aluno, de professor, que o Fabrício, um grande amigo meu, ia sair. E aí, sabe quando tudo conspirou para eu fazer? Foi muito engraçado, porque tudo conspirou para eu ir. Fui visitar
a Inélia, né, no estúdio em São Paulo. Ela falou, meu, vai começar um turma agora, já entra, faz as aulas. E quando eu vi, eu já estava fazendo certificação. E sim, Nossa. foi uma coisa muito, muito rápida. E a minha certificação foi com uma turma maravilhosa, que sim, eu amo todos os meus companheiros. Até hoje a gente tem um grupo, a gente conversa. O Mariano, um grande, são pessoas, amigos da vida que eu fiz dentro do Pilates. E hoje eu estou aqui até com o Mariano, nós fizemos um workshop aqui juntos. Então essa assim foi o começo da minha história no Pilates. E o Pilates é uma coisa que você demora um tempo, né? Não é um método que você aprende em um ano. Você aprende um ano os exercícios, como é que é, mas para você aprender a conexão do que realmente é a palavra conexão, que é muito amplo, né? É conexão de aparelho com o corpo, é conexão do corpo com uma unidade, conexão de powerhouse. Isso vai, sei lá, não sei, 5, 6. Hoje eu entendo às vezes uma coisa de um footwork que eu faço faz 15 anos, estou fazendo um footwork, entendo uma coisa e eu acho que isso é legal. Né? É maravilhoso. Eu acho que isso dá uma estiga, né? Porque você, quando pensa que já Muito. sabe alguma coisa, aí você se sente menino de novo, porque você está aprendendo novamente uma sensação nova, né? Claro, é exatamente isso. Pô, eu vim aqui, eu convivi com o Mariano por muitos anos, antes dele ir embora primeiro para Bermuda, né? Quando ele estava no Rio, a gente ainda treinou muito, nós treinamos muito junto, eu, ele, Eric, Fernando, nós tivemos uma turma boa. E eu tô aqui hoje, continuo aprendendo com um cara que formou comigo, então acho que não é porque a pessoa não, acho que não tem que ser muito mais velho, acho que o importante é você aproveitar o que cada um tem de bom para aprender, né? Eu acho que o intuito o Pilates ensina muito isso, um pouco de humildade também. Você está aprendendo sempre, buscando aprender sempre, buscando pessoas que te agregam, não só numa parte técnica, mas assim numa parte de ser como ser humano, né? Isso é importante. Grande Paulo, tá bom, meu querido? Sim. Saudade, sensei. Os. Então Esse deve ser do jiu-jitsu, esse é né? do jiu-jitsu, é um grande amigo meu também. Ele pratica Pilates, é aluno de Pilates também. Grande amigo. Então eu acho que essa mágica que a gente tem de aprender, de ter uma mente aberta, eu acho que é muito importante, né? Isso não tem preço, né? Você melhorar não só como técnico, mas como ser humano, né? Isso eu acho que é Sim. legal. Eu achei interessante uma coisa que tu falou, que é o quanto a gente consegue aprender com essa humildade, aprender com profissionais diferentes. E cada profissional ele traz uma experiência. Existe uma interpretação daquele movimento de acordo com a sensação que ele teve, a percepção que ele teve. E quando você tem a oportunidade de escutar, por exemplo, o Mariano falando a percepção dele através de algum movimento, Exato. algum equipamento, você faz, olha, eu não tinha enxergado esse exercício por esse olhar. E aí agora eu estou percebendo. Então aí você começa a Exatamente. conectar. Muito incrível Exatamente. isso. Eu acho que o Pilates, o que faz a diferença para um professor que tem uma mente aberta, é ele estar sempre aberto a aprender, nunca achar que sabe. Cada vez que vejo, eu falo, pô, eu não sei nada. Porque eu vou num curso ou num congresso, conhecer pessoas que eu já tive contato, falo, pô, eu não sei nada. O cara tá me dando um básico e eu tô aqui morrendo. Tá fazendo uma ajuda que, assim, meio que óbvia, que você entende mais ainda do exercício, dentro de um exercício básico. E dentro do básico, aquela base forte, você consegue sentir o que realmente é a proposta do método. Que o método não é fazer... As pessoas têm essa ideia de fazer exercício avançado, de querer... Avançado, que eu digo, exercício muito... O bom avançado é quando a pessoa tem uma base sólida, e faz um exercício básico, sentindo o que é um básico, né?
Isso é Pilates, isso é avançado, não é o exercício, é a qualidade com que ela faz um básico. Um Exato. roll-up, sentindo o que é um roll-up, não só mexer a coluna. Então, eu acho que Exato. isso é muito legal. E você Eu, su- descobrindo isso, meu, é muito legal. eu Cada super concordo dia, com isso. É muito maravilhosa essa sensação. cada dia você sentar e deitar num reformer e descobrir o que é um footwork com The 100, cada dia é diferente. A intensidade que você põe, as descobertas que você faz com o seu corpo é diferente. Claro, quando você está com o professor, é melhor ainda. Eu acho que todo mundo tem que treinar pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias com o professor. Porque o Pilates ele tem que trabalhar a simetria, tem que trabalhar as coisas. E não adianta a pessoa fazer só, porque ela sempre vai fazer pela facilidade, né? E com o professor, ela vai ter o auxílio dos pequenos roubos, né, que a gente faz, pequenos desvios. Ela vai sempre para o conforto, né? Grande Exato. Guilherme, meu grande amigo que esteve aqui comigo hoje. A Bom gente, a gente, reencontrar. a gente faz isso mesmo, a gente se boicota um pouco. A gente faz Claro, o desenho do movimento, claro. mas a gente não espreme até o máximo, Não né? vai até o máximo. Você nem consegue se não tem um hands-on legal, E o, uma ajuda, aquele olhar, além disso tem o incentivo, porque às vezes você está meio cansado e você não vai. Não. É igual a exato, pessoa que faz com personal. A pessoa fala, ó, você tem que exato, fazer 3 de 10 com 50 quilos. Ela faz 3 de 8 com 40. Não é? exato, é lógico. Você Ou se você faz com tem a que fazer carga glúteo. certa, É, repetição certa e carga certa, é, ela vai dar uma roubada na amplitude, alguma coisa ela vai que fazer. alguma coisa vai roubar. Vai parar antes, você tem que ficar 40 segundos na prancha, dá 30, ela já. Tá Já bom. era. É a mesma coisa. O Pilates A, a você vai voz, pelos. A voz do Você vai pela professor é facilidade. aquela que faz, opa, opa, mais um pouquinho. E fala com aquela voz mansa, é aquele dedinho que mata, e é aquela coisa assim, né? E não se altera, Exatamente. mas que te faz sair de uma base, né? De uma alteração. E aí o Flávio está falando que tem tudo a ver com a arte marcial. Repetir, repetir, repetir para Tudo a ver. aperfeiçoar, né? E o sistema é É, muito isso. o que tem a ver com arte marcial? Inclusive, eu estava em Portugal agora, no que eu tive lá, né? Quem não sabe, eu fiquei lá por um período de 3 meses e dando workshop. E foi um aluno fazer um workshop meu. Ele me consultou pelo Facebook. Eu estava em Lisboa, ele era de Porto, né? Uma cidade próxima. E ele falou assim, Marcelo, eu quero fazer, não sou professor, eu simplesmente sou aluno de um estúdio e sou faixa preta de Aikido, se eu não me engano era Aikido, e eu vejo que você trabalha com arte marcial também, eu queria fazer. O que você acha? Aí ele foi, e ele sentiu um pouco também, como aluno, ele já sentiu um pouco um pouco similar a algumas coisas, com a arte marcial e o Pilates. Então, assim, por que eu acho, na parte mais técnica, por que eu acho similar? Porque o jiu-jitsu você entra, ou arte marcial, enfim, você entra primeiro dia que você vai num tatame, você vai fazer a aula, você vai entrar com uma faixa branca. Tá? Então você vai ser como um iniciante e como é um aluno que chega na sua mão, que pode ser um malabarista, um atleta, você vai começar com alguns exercícios mais simples, que por um sistema de hierarquia que a gente chama de básico, mas não pensando muito em básico, pensando no gesto motor para ele se conectar, o que é powerhouse. Então, o mesmo cara que entra no jiu-jitsu sendo um atleta, qualquer coisa, entra numa branca, no Pilates você entra mais ou menos para você aprender a base. E com a construção você vai se graduando em faixa, e no Pilates você vai introduzindo mais exercício de acordo com a necessidade que ele tem. Em exercícios um pouco mais de dificuldade maiores. Então isso assim já é que para mim tem muito a ver. E no jiu-jitsu vai ensinando posições mais complicadas. E o bom professor ou bom praticante de jiu-jitsu tem que treinar. Porque o jiu-jitsu também tem muita evolução, muitas coisas novas. E se a pessoa não treina, ela não sabe como que ela vai passar. Ela vai ficar presa num básico. Vai ficar limitada. E o Pilates é a mesma coisa, a pessoa não treina, não sente
exercício, não sente aquela conexão, não sabe o que é, onde que tem que ir ajustar, ela não vai ser um bom professor, né? Então ela tem que ter a vida, tem que estar ali, o coração tem que estar pulsando. E isso é muito legal. Então os dois acho que tem essa base importante. E tem a parte para mim que é o mais importante, que é a conexão de corpo, mente e espírito. E na arte marcial a gente fala um pouco de trilogia, dessa trilogia, que a pessoa está com corpo, mente e espírito conectados. Se ela tiver com um, mais ou menos, ela vai perder uma batalha, né? Sempre pensa com uma batalha de vida ou morte. Se ela está com um, mais ou menos, ela não vai sobreviver. Então ela tem que estar com essa trilogia bem encaixado. E no Pilates é a mesma coisa. Se ela não está tudo conectado, a aula vai ser mais ou menos. O professor, se não está, enquanto a pessoa ela se doa para o aluno para fazer essa aula, se ela não está com essa conexão, sentindo o contrário, e sentindo também fazer durante a aula vai ser mais ou menos. E a pessoa vai falar, Pilates é bom. Mas não vai falar, Pilates é encantador, né? Então, cada aula você tem que estar conectado junto com o aluno. E essa coisa de espírito é não com religião, nada disso, né? É um espírito de estar presente, de estar com essa emoção forte, né? Acho que é a emoção que faz vibrar. E a pessoa que trabalha o Pilates com emoção, ela vai dar aula a vida inteira. Quem trabalha por dinheiro, só por dar uma aula ou porque gosta um pouco, dura 10, 15 anos, né? Romana falava muito isso. Falava que se o professor que não treina Pilates, não está dentro, faz só a certificação para dar, ele vai durar um pouco tempo. Porque morre, né? Aquela chama vai se apagando. E a chama para manter, viu? Você tem que estar treinando, treinando. E eu penso isso igual no jiu-jitsu. Eu vejo alguns amigos meus que são professores, antigos, né? Porque todo aluno que não treina e a energia já é baixa, né? Então E além disso, a gente ainda sente a diferença, né? Naquele momento onde a gente só faz autotreinos. Eu, pelo menos, eu sinto muita diferença dos meus autotreinos, que eu faço constantemente, e quando eu tenho a possibilidade, por exemplo, de receber sempre com uma frequência, treinar com alguém, nem que seja assim, um autotreino, dueto. Vou carregador aqui, senão vai acabar a bateria. A live consome bastante. Consome, é. Isso eu não passei no tutorial, não foi? Não, tudo bem, tô tranquilo. É porque eu fiz uma vez no Facebook. Ok. Então, esse incentivo de professor. Fala, pode falar. Não, é que tinha dado uma pausa na tua voz, mas agora tu voltou. E aí esse incentivo, nem que seja o incentivo do treino, por exemplo, o Fernando, quando eu falei com o Mariano terminou a live e eles foram treinar, né? E aí eles estavam lá treinando. Esse treino que você faz em grupo, com colegas e tal, também te tira de uma zona de conforto. Que você não sairia. E além disso, o retorno de um professor em cima de você, num personal, né? Claro. Eu acho que os dois, assim, os dois casos são importantes. Porque quando você treina com alguém junto, ou no esquema de tipo um amigo que nem treinamos, nós estamos marcando um treino para essa semana agora junto também, você tem o incentivo de ir um pouco ao máximo para um querendo acompanhar o outro, sem competição, porque Pilates não é competição, é você estar buscando a perfeição. Para mim é uma arte, como arte, o tanto que Joseph Pilates dizia, né? A arte é a ciência de corpo, mente e espírito. E eu acho que a arte é buscar a perfeição, mas se você tem um comando de um professor também, você sai desse nível de conforto, né? E eu acho que o mais importante no Pilates é você sair do nível de conforto. E eu vejo muito professores que, por opção, não acabam não treinando, acaba entrando no nível de conforto, enjoando. E o Pilates,
engraçado, eu costumo falar muito isso. Quanto mais você treina, mais ele fica forte e um pouco mais fácil. Quanto menos você treina, você sente mais dificuldade e ele mais fraco. Entende? Tu consegue entender isso? Sim, Por total, exemplo, total. E você o vai fazer retorno é muito difícil. você vai fazer uma série de, uma série de abdominais. Se você não está treinando, você sente um pouco de dificuldade e você não sente tão forte no teu corpo. E quanto vai treinando, você começa a sentir muito mais forte, fazendo o mesmo, sem mudar nada, sem mudar, não estou falando de mudança de amplitude, o mesmo exercício, porque você tem maior conexão, teu corpo está mais trabalhando. Por isso que eu acho que é importante as pessoas treinarem 2 vezes na semana, pelo menos, inclusive alunos. Eu sou contra eles treinar 1 vez na semana, para alunos, tá? Sim. Eu acho que professor, para mim, tem que treinar pelo menos 4, 3, 4, faz um match sozinho, alguma coisa, né? Importante. O início é mais difícil. Esse projeto Muito. Chá com Joe já tem mexido muito com muita gente. Assim. Tem gente que vem agradecer e fala: Vanessa, tal professor me incentivou e aquela fala e aquela. Está sempre incentivando a esse movimento. Esse é que é o objetivo. A gente vem aqui para tentar inspirar, fazer esse pessoal se Eu mover. E acho. aí teve Claro, a eu Aline, acho. que falou aí, comentou alguma coisa assim, preciso de vocês. E eu preciso de vocês desse incentivo, porque, olha, vamos Eu acho treinar, vamos também. embora. Vão treinar, gente. Vão treinar. Vocês têm muito teu estúdio pronto em casa ou onde trabalha, ter lá. É só ir. Sim. Eu fazia muito isso quando eu dava. Agora eu não estou dando mais aula dentro do estúdio parado, agora, nesse momento. Mas Sim. quando eu estava em Portugal e sempre minha vida inteira, às vezes eu tinha um intervalo de 1 hora e de um aluno, uma janela, e muitas vezes eu ia fazer um básico, fazer um avançado em 40 minutos, alguma coisa, eu treinava pilates, fazia um match, um elétrico, trocava de novamente e já voltava. Fiz muito isso. Isso eu acho que é legal, porque aí você está no corpo, às vezes você não tem tempo depois, mas é importante, né? Você tá vivendo o método. Eu acho que não tem como você passar um exercício de qualquer coisa que seja, uma atividade física, sem você ter vivenciado. Isso para mim funciona em tudo. Tendo uma musculação, e o Pilates é muito intenso. Não tem como você chegar, ver no Instagram um exercício, um professor fazendo, e você pode até passar. Se você quer passar, beleza. Se você tiver o conhecimento do método, às vezes é um exercício que você nunca viu, nunca sentiu, mas você já sabe a conexão, como que executa, sabe os princípios, você pode fazer, primeiro em você, treina, sente, para onde que vai ser as dificuldades, para você ter a segurança de passar para o aluno. Para você não ficar perdido, às vezes você não sabe nem a posição inicial, não lembra. Isso não é legal, né? Então é legal você ver se treinou. Acontece muito. Você sabe onde que você tem que ficar, sabe a segurança adequada que você tem que fazer, para onde que pode acontecer de repente que aquele hands-on seja mais necessário, uma segurança no aparelho mais necessário, porque você já fez. Então isso é importante. E hoje, como essa parte de mídia, né, muito rápido, mídia social, a gente vê muita coisa no Instagram, muita coisa em Facebook ou no YouTube, e as pessoas às vezes não têm experiência e querem fazer, né? Então, Eu ia falar exatamente que sobre isso. A mídia, ela traz uma ajuda muito grande, mas ela também traz uma atrapalha com o ajuda, mas seu também atrapalha. excesso. Ela traz uma ajuda, mas Bastante, atrapalha. inclusive. Eu, inclusive, sou muito contra a tecnologia no sentido É, do desfavorecer o real, né? O mundo real, que está ao teu redor. E claro. aos reais sentimentos. Eu sou super ativista contra. E estou aqui tendo que usar a Mas, tecnologia para que a mas gente possa exatamente. aproximar. E aí eu ia falar uma Exatamente. coisa, muitas pessoas, eu acho que aqui no Brasil, não sei o que é que tu acha disso, às vezes tem acesso a formações mais rasas, né, mais superficiais. E aí Sim. a rede social, ela vem com esse bombardear de informações e às vezes as pessoas não têm um processo seletivo lógico, porque não teve embasamento para isso na formação, e sai coletando tudo quanto é exercício. E fica parecendo uma enciclopédia de exercícios
sem fundamento, sem ordem, sem fundamento. sistema, sem base, sem entender o que está fazendo e sem experimentar em si. Se você for olhar Exatamente. grande parte dos instrutores do Brasil, eu reconheço que eles não são praticantes. Eles são super sedentários, inclusive, com muitos problemas claro. de saúde, de dor, né? Eu concordo muito. Eu penso uma coisa, Vanessa. Eu acho que isso para o pessoal, assim, que uma coisa se existe muito no mundo, no mercado, que é o que a gente chama de aproveitamento de pessoas que tiveram ideias. Então, qualquer coisa que faz um pouco de sucesso, as pessoas começam a aproveitar. Isso aconteceu muito com o jiu-jitsu, que na época, quando começou o jiu-jitsu, começou as pessoas de faixa azul, que é a segunda faixa do jiu-jitsu, a dar aula de faixa preta, sem ter um controle, sem saber nada. Claro, um cara que nunca fez e vai fazer aula com uma pessoa de faixa azul, ele vai achar que o cara é faixa preta, porque ele não sabe. O Pilates é a mesma coisa, chega uma pessoa no teu estúdio que nunca fez, você sabe um pouquinho, você vai no começo, você consegue enganar por pouco tempo. E tem a parte dos aproveitadores, que são aqueles que fazem um curso, muito se aproveitam, porque no Brasil tudo que é de fora é maravilhoso, né? A pessoa vem de fora, vai lá, fica um mês fora, volta, fiz um curso, uma imersão em Pilates. Agora a moda é essa, imersão em Pilates. Fiz um curso de 2 finais de semana. E volta, e aí todo mundo acredita e vai. Compra diploma e começa a dar certificação, etc. Então eu acho que isso é um erro, não é legal, porque nós estamos mexendo com pessoas. Porque o objetivo final disso tudo que eu falo, isso tudo não sou eu, é meu aluno. Então, eu tenho que pensar como que eu vou trabalhar com esse aluno, fazer o bem para ele. E não só dar uma aula de Pilates, ensinar alguns exercícios, não é isso. Isso ele pode ir na academia, vai fazer uma localizada que é muito melhor do que fazer meia boca de um Pilates, entende? E eu acho que as pessoas têm que... Hoje você tem muita ferramenta para você buscar uma coisa boa. Hoje existe uma coisa que chama Google. Se você digita, você vê. Então, para quem vai fazer certificação, pensa em fazer umas aulas ou fazer um workshop. Vai procurar pessoas que tenham bagagem. Primeiro que o Pilates não se aprende em uma semana, um final de semana, um mês. Isso é a primeira coisa. Segundo, que o professor, para poder passar alguma coisa, ele tem que ter uma bagagem também. Não adianta você pegar um professor que fez uma formação a melhor do mundo, vamos supor que ele fez uma formação do Romano Pilates, alguma coisa assim, do Jay Grimes, e começa a dar já uma formação. Então, de experiência humana, de corpo, a pessoa não tem muita experiência. Sim. Então, acho que o ideal é a pessoa pelo menos ter uns 5 anos de formado, 4, 5 anos de experiência, para poder ter um curso de formação. Porque o Pilates é muito, muito complexo. E é muito essa entrega, né, Marcelo? Muito essa entrega. Estava falando sobre se você perde esse gosto de cuidar do outro, porque esse é o objetivo final. Claro. O nosso objetivo final, nossa meta final é cuidar de pessoas. Aí, às vezes, você cuida de pessoas. Se você chegou num patamar de experiência mínima, que dê para compartilhar com outros profissionais, ensinar esses profissionais para que eles cuidem de mais pessoas. Ótimo. Aí vira um grande ciclo, mas o objetivo final é quantas pessoas a mais a gente vai estar cuidando com essa rede, exatamente. Né? E não piorando, né? Em alguns casos, não piorando. Exatamente. Que acontece muito. Acontece muito, porque tem pessoas que usam o método como um funcional, um exercício. Eu vejo muita coisa, né? Eu procuro nem ver muito. Mas assim, a gente vê muita coisa que para mim é banalização
de uma coisa sim. que eu fico indignado, Vanessa, que eu sou muito assim, uma coisa que é respeito às suas origens, a quem foi que criou. Então, por exemplo, eu treino jiu-jitsu há 20 anos, comecei a treinar com um professor, ele foi embora de Ribeirão Preto, depois treinei com outro, que é que eu treino até hoje. Eu comecei a treinar com o Robson em 99, acho. Estou com ele até hoje, agradeço ele, sempre estamos juntos, como além de todo o jiu-jitsu eu tenho uma consideração e amizade. E eu penso isso do Pilates, não fui eu que criei o método, eu não preciso modificar e nem usar. Quem criou, se eu quero crescer com isso, eu que tenha uma capacidade de criar um método, dar um nome de qualquer coisa e usar. Mas não usar uma coisa que um gênio pensou muito, trabalhou muito, que foi um cara um gênio. Porque não é só os exercícios, o sistema de exercício. É o sistema de exercícios, os aparelhos, tudo. E eu aproveitar disso e inventar coisas, né? Porque não precisa, o método é muito completo. A gente não tem que inventar, não tem o que inventar. Não é bola, não é trabalho com banda elástica, com pendurar. Isso não é pilates. Isso é circo, isso é funcional, isso é qualquer coisa. E que são Não é movimentos ruim. incríveis e um trabalho maravilhoso. Exatamente, exatamente. Mas não é pilates. Então, acho que Sim. o que você vai fazer no pilates é um trabalho com os aparelhos criados por Joseph Pilates. Isso sim, acho que é o trabalho. E Compreendendo, compreendendo você a não lógica o do método, sistema. claro, o Tá método é pronto, muito né? perfeito, é muito exato, está pronto. Se você for um professor, o método é tão bom, eu costumo falar isso. Um dia uma professora falou: nossa, você é muito excelente, você é um excelente professor, você é o melhor professor que eu já tive. Eu falei: não, eu sou dedicado, mas não sou eu que sou bom, o método é bom. O Pilates é perfeito, que para mim é um dos métodos de atividade física mais perfeito que tem. Eu falo isso não porque eu estou vendendo, não, é porque eu acredito, claro, mas porque eu já tive vivência de muitas coisas em minha vida. E o Pilates, você consegue trabalhar com uma segurança, com uma pessoa idosa, com uma pessoa que tem algum tipo de limitação, e você consegue trabalhar com ele e consegue trabalhar com um atleta de nível olímpico, vamos pôr assim. E não precisa fazer nada, o método está ali. O que você tem que fazer é usar a tua intuição, tua criatividade para mudar alguma coisa do exercício, cortar talvez um pedaço do exercício, mas então não preciso. Desmembrar, É, exatamente, não preciso pôr uma bola entender qual sentada é, num reformer e pôr entender o qual cara é a lógica, onde é sentado. que eu quero chegar com esse exercício, qual o propósito desse exercício, e aí reconstruir o movimento dentro da lógica do que ele está Dentro da esperando. lógica, claro, claro. É, Sim. exatamente. Porque se você fica pensando, ah, num problema, a pessoa chega lá com um problema, você fica pensando naquele problema, como é que você vai fazer com aquele problema, aí você cria alguma coisa. Não precisa. Está pronto o método. Um footwork está pronto. Você tem a opção de mexer um pouco na posição dos pés, o que você vai fazer. Você não Sim. precisa inventar um footwork com uma perna só, um trabalho de pôr uma bola nos pés para apertar. Não precisa disso. Virar o equipamento Você de tem um cabeça para Cadillac ali baixo. que. É, exatamente. Você tem um Cadillac ali pronto para fazer tudo que você quer com um aluno debilitado, com um aluno avançado, entende? Acho que se a pessoa tem um pouco de respeito, primeiro, para mim, que é o respeito, porque está mexendo com o corpo, está mexendo com o método, então se ela tem um respeito com isso, uma criatividade, um amor, está pronto. Em Sim. uma hora é pouco para que ela tem que trabalhar, né? Eu reconheço, por Então, exemplo, eu penso muito, muito, mas muito, como você. Tô totalmente assim, estou assinando embaixo. O que eu vejo às vezes? Sabe, telefone sem fio, aquela brincadeira que você, né, exato. começou de um jeito, mas aí foi sendo falado e repassado para pessoas que não tinham, por exemplo, documentado. Foi, eu vivenciei assim, eu senti assim, repassei.
E assim, valorizando toda a história, que eu tenho um respeito muito grande, valorizando a história dos principais lá discípulos do Joseph, cada um teve uma interpretação de certa forma, né? E aí cada um agregou também um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento, de sua experiência. Além disso, eu não falo nem dessa linha, né, assim, mais focada num trabalho de quem experimentou e vivenciou lá com o Joseph. Aí eu falo de quem não tem essa base, esse fundamento, pegou o telefone sem fio na metade, E foi. viu nisso uma oportunidade e saiu criando algo sem fundamento, ou com os equipamentos, mas sem nenhuma lógica no sistema, fazendo exercícios de musculação, braço, perna, tronco, abdômen, alongamento nos equipamentos, ou fazendo um trabalho que nem nos equipamentos originais está sendo feito, né? Então é muito difícil. Exatamente. Como a Babi está falando aí, banalização total, exatamente, é isso. É isso. E isso, por um lado, sim, é bom, porque eu penso uma coisa. Quando uma coisa cresce muito, por outro lado, ela tende a crescer bagunçada. E acaba ficando Sim. as pessoas boas. Porque os ruins, os que inventam, começam a perder. Né? E aí ficam as pessoas boas e isso é importante. Então acho que isso tem um lado bom. O Pilates hoje está crescendo muito, muito. Mas o lado ruim é que às vezes pode pegar a pessoa. Eu tive uma aluna grande, aluna minha, uma professora de balé, mais velha, Renata, que eu tenho um grande amor por ela. E o primeiro contato que eu tive, ela foi fazer Pilates comigo, sem querer ir, porque ela foi insistindo que mandaram, aí encontrei e falei, vamos fazer uma aula. Aí eu falei pra ela, eu dei meu voto, falei, igual o Pilates falava, se você não gostar, não precisa pagar. Falei, não, se eu te machucar, ela se entregou. Mas por quê? Ela tinha um receio, um preconceito, porque ela tinha feito um Pilates, que eu chamo, uma viagem, que eu não sei o que fizeram com ela, né, na verdade, que traumatizou. Então ela tinha aquilo lá, que o Mariano fala muito isso, né? Você não pode dar aula de Pilates pensando no problema da pessoa. Verdade. E fazer com que a pessoa chegue com um problema e vá embora com 3. Ela tem que chegar com um problema e talvez ir embora só com aquele problema, não com mais 2, né? Então aconteceu isso, ela foi com um problema e foi embora com 3. E eu falei, não, mas o que você fez, calma. Vamos fazer Pilates, de verdade. E como fui, ela viciou no método, faz 3 vezes na semana. Hoje já faz cada coisa. E o mais engraçado é que ela chegava antes no estúdio. Tomara que ela não esteja aí assistindo, que ela vai ficar brava comigo. Ela chegava como uma senhora no estúdio, sabe? Meio cansada já, porque tinha lesão e sempre foi muito ativa, então chegava com uma senhora de 60 anos e hoje é uma pessoa na melhor vida de 60 anos, mas assim, como uma jovem. Então eu acho que o Pilates é mudar não a parte física, que isso uma hora acaba, né? Essa parte de estética, isso uma hora acaba. Agora é tão bonito, né? Nós somos jovens, mas uma hora acaba e se você fica muito pensando na estética, você fica louco e começa a ser ridículo. Mas esse aí, Tuane, se conhecer por ela, é essa mesmo, Renata. E você mudar o interior da pessoa, colocar a pessoa como o Joseph Pilates falava, né, uma atitude positiva, uma atitude para cima. Por isso que Pilates trabalha muito esse centro. E esse centro Powerhouse não é só contração abdominal, contração interna de coisa como nós chamamos de core, não é isso só. Centro Powerhouse é você conectar teu corpo pelo centro e mover as extremidades através do teu centro, sempre pensando em true straight line, que é as forças opostas, você pensar na movimentação das extremidades através do centro, se organizar através das molas, e isso é Powerhouse. E isso com o tempo, não é numa primeira aula, numa segunda, numa 10ª aula, é o treinamento e a pessoa vai mudando. E você mudar uma atitude
emocional de uma pessoa, Nossa. ajudar esse aluno, isso não tem preço, sabe? Não tem. Você vê o aluno que chega com você depressivo, talvez não depressivo, mas uma atitude mental mais baixa, meio da. Você conseguir mudar isso com um instrumento que Joseph Pilates criou e você ser somente o professor que está passando, né, o mediador disso e mudar, não tem preço, né? Acho que Sim. isso é muito importante, muito. Ah, o que tu estás falando aí para mim é onde acontece o momento return to life. É quando você consegue ajudar essa pessoa dentro e através dessa atitude. Exatamente, Através dessa atitude. E exatamente. aí é onde eu acho que eu escuto. Eu não consigo imaginar Joseph Pilates nomeando seu livro, né? E aquela leitura de Return to Life. Eu não consigo imaginar aquele troglodita alemão dizendo: Marcelo, come on, Return to Life. Eu imagino Não, um puta esporro, claro, entendeu? Return to claro, Life. claro, Pá! exatamente. Eu sou fã desse cara, meu. Nossa! Eu gosto dele demais. Então, eu Porque acho que é tirando a pessoa da zona de conforto. Bora lá, e exatamente, atitude. exatamente. Ele era muito assim, né? Ele era muito, porque ele não era um cara muito. Não vou falar educado, mas muito cortês, né? Você vê ele dando Sim, aula, claro. até, mas é porque acho que para a época, né? Mas o que eu acho que mais interessante, né, das leis da vida dele, de tudo, que é o acreditar. Ele acreditava muito no método dele, muito. E talvez isso Muito. tenha sido um diferencial que esteja até hoje. Existe uma outra Muito, pessoa que muito focado. muito. Existe um cara que chama Charles Atlas. Não sei se alguém já ouviu falar de Charles Atlas. Era mais ou menos. Ele é um pouco antes de Joseph Pilates. Ele tem um. Só que ele não ficou tão famoso porque era um pouco mais simples. Mas os trabalhos dele de exercícios. Meu avô que tem um livro dele que meu avô praticava, que são exercícios isométricos que você trabalha com o corpo também. Mas os exercícios são um pouco mais chatos, né? Um pouco mais você precisa ser mais dedicado. Mas assim, e o cara também acreditava muito naquilo. E a história é meio parecida porque ele também posava para foto, fazendo força, sabe? Porque o cara acredita tanto naquilo que aquilo se torna É. bom e começa a ver com os alunos, né, que ele teve na época, que é bom, tratando os alunos como igualdade. Claro. Então eu acho que o estúdio de Joseph Pilates, eu estive no estúdio já, né, de Nova York, no antigo Dragos, só que eu já sou mais novo, quando eu fui já tinham reformado, já não era mais como antes. Eu fui em Claro. 2011, em Nova York, fiz uma aula até com o Jerome, que, nossa, uma aula. É aí que eu vi que eu não sabia nada, porra, eu tinha pouco tempo. Então, e a energia que tem, né, que você acreditar naquilo, era impressionante. Tanto que Sim. ver ele É. com as fotos com 40 anos, com 80, ou seja, ele ficou praticando aquilo por 40, 50, 60 anos. Sim. Teve uma pessoa aqui, a Débora, que falou que a única coisa que não é legal é que o Joseph não contou suas referências. Na minha opinião, o Joseph ele teve a base de vários trabalhos de influência, né? Claro, E a gente ele não percebe teve isso uma nos coisa só. estudos. Não. Não. A E além referência disso, dele ele foi. tentou. Fala. Não, a referência do método, o Joseph Pilates era um cara muito intenso e, como se diz, né, a gente, sui generis, né, era uma pessoa que conhecia muito e buscava muita coisa. E ele não tirou a base, as pessoas falam, a referência que ele teve foi de vivência. E a vivência dele, acreditou, foi criar um método, acho que acessível para as pessoas, que não seja
talvez tão monótono, talvez ele enxergou isso. Sim. E acho que muito estudo, né? Que não é estudo de ler somente, não, é estudo de assistir, de vivenciar. E a base que ele tem muito, né? Aquelas oriental e ocidental, porque no Oriente as pessoas respeitam muito a parte mental e espiritual, hierarquia, Sim. etc. Isso é muito no Oriente, a gente não tem muito isso. E no Ocidente, a parte de grego, que ele tirou um pouco também, foi a Claro. parte de corpo, né? De físico. E ele fez E essa ele, junção. e ele tentou bastante nos seus vídeos históricos e arquivos, ele tenta mostrar o antes e o depois de vários clientes, um deles a Evigensia, Claro, né? Com o trabalho claro, da com o trabalho mastectomia de devastar. radical. Não, isso foi muito. Nossa, Isso é uma coisa muito louca. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, meu, como esse cara era louco e acreditável. Porque o cara filmou a pessoa sem uma mulher sem roupa na época, fazendo poxa, imagina. exercícios, Para mostrar o fazendo trabalho. swan, para mostrar o trabalho como uma reabilitação. E Sim, é, é aquilo, né? A reabilitação tem que ser feita com movimento. claro. E Pilates é Movimento. movimento. É Se foda. você vai dar uma aula para a pessoa pensando no que ela tem, ela chega lá com uma hérnia ou com uma tendinite no ombro, você fica focado na tendinite, pensando, você não vai melhorar nada. É o que a Romana falava, que ela chegou lá com um problema de tornozelo Sim. e ele deu reforma, deu derrame. Ele falou, mas aquilo, a cura vem pela circulação, né? É o movimento. E Marcelinho, hoje as pessoas estão voltando. A fisioterapia antigamente era assim, parado, né? Ia claro. lá fazer aquele forno, não sei se é da sua época, já viu aquele forno de birra que a pessoa fica Claro que deitada, era. A tartaruga, ninja. gelzinho, outro. É, exato, exato. E hoje você vai numa clínica de uma pessoa que tem uma visão diferente, estudar. Eu faço um trabalho com um fisioterapeuta que eu gosto, que a gente faz umas reabilitações, que eu gosto também de fazer um pouco de exercícios para sair um pouco usando a base do Pilates, então eu faço alguns exercícios de equilíbrio. E, meu, não tem nada disso. É tudo exercício com Sim. movimento. A cura vem com movimento, né? Isso é uma coisa Deixa. que tá claro. É muito. Tá muito claro. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem o Instagram cortou a live. Tem gente já me avisando aqui que a live vai cair. Falta um minuto para acabar. Por incrível que Sério? pareça. Pô, Sério. tá E eu me bom. desconcentrei Mas agora tá, no é final bom que tava porque tão bom. a conversa tá boa, mas eu também tenho que descer, que a Mariana tá lá no É, workshop, eu quero treinar mais um pouco. tá ótimo. Eu vou te ligar de toda Foi um forma por prazer. um minuto para te agradecer, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Tua palavra, tua inspiração foi excepcional. Muito obrigada, Obrigado. Marcelo. Obrigado. Foi um prazer estar aí com vocês todos. Um prazer, Vanessa, pelo convite. Muito obrigado. Fico à disposição de que precisarem. Vamos ver se a gente começa a fazer mais coisas assim. Valeu pela sua dedicação para Maravilha. fazer esse programa. Tá sendo demais. Um grande Maravilha. beijo. Ó, parabéns. Valeu, galera. Obrigada. Cheiro, Os. pessoal. Valeu. Obrigada, Marcelo. Vou te Beijo, ligar em um beijão. minuto. Tchau.